A paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Estão me ouvindo bem? Não tô com a voz muito boa, né? Voz de locutor de rádio, né? Aquelas AM bem antigas, né? Mas glórias a Deus. Eu estive pior já esse fim de semana, então, com a graça do Senhor, melhorei para estar aqui dividindo a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, no seu capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo, o de número 32. Efésios 4, capítulo 32. E assim diz a palavra do Senhor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra e estudá-la, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos de estar reunidos aqui enquanto igreja para adorar o Teu nome, Senhor. Conduza a palavra que será ministrada ao Teu povo agora. O Senhor me use como instrumento do Teu Espírito, Senhor, e que os nossos corações e mentes estejam abertos para aprendermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse final da carta de Paulo aos Efésios, a partir ali do versículo 17, ele está falando do procedimento dos filhos da luz, né, de como deve ser o procedimento dos cristãos. Ele se estende até o capítulo 5, mais ou menos, o verso 14. E nesse meio ele escreve, melhor dizendo, isso que a gente acabou de ler, esse versículo, né? Para sermos bondosos uns com os outros, compassivos, para nos perdoarmos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre o perdão. Existem várias palavras gregas utilizadas no Novo Testamento que destacam os diversos aspectos do significado do perdão. Perdão ou suas variações são utilizados no Novo Testamento ao menos 140 vezes, ali de Mateus até Apocalipse. Uma das formas em que perdão vem descrita na Bíblia, no Novo Testamento, é através da palavra grega aphiemi, que significa deixar ir. Essa palavra ela denota o perdão de dívidas, cancelando-se completamente. Implica em libertação, deixar a pessoa livre. Uma outra palavra utilizada no Novo Testamento é a palavra áfesis, que é um substantivo grego, claro, que significa despedida. Também é utilizada no sentido de perdão. Uma outra ainda é a charizomai, e é usado para o ato de perdão, tanto divino quanto o perdão humano de uma pessoa a outra, perdoando uma ofensa que tenha ocorrido entre elas. E a última que eu gostaria de destacar é o verbo apóluo, que significa soltar, deixar ir, divorciar-se. Esse verbo ele é usado, se eu não me engano, uma vez lá no Evangelho de Lucas. Então, perdoar, diante dessas definições que nós vemos aqui nas palavras que eu disse, significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àqueles que nos feriram. E não é levar em conta, ou é não levar em conta o mal que nos foi causado por uma ofensa que alguém cometeu contra a gente. E é não reter essa mágoa e essa ferida. Isso que é perdoar. É agir como se o incidente nunca tivesse acontecido. E é algo tão difícil, né? Alguém pisar no pé da gente, falar uma palavra, alguma coisa, a gente agir como se aquilo não tivesse acontecido, e isso é perdão. E foi isso que o Senhor fez conosco, né? Isso que Jesus fez lá na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele se entregou lá, e quando nós o recebemos como nosso único suficiente Salvador,
Ele esquece os nossos perdões, os perdões, perdão. Ele esquece os nossos pecados, né? É como se nós nunca o tivéssemos cometido. E o perdão dos pecados, a gente sabe que ele é uma prerrogativa divina. Eu separei aqui o texto do Salmo 130, versículo 4, se o Manuel puder colocar aí para a gente, e que diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O salmista escrevendo a respeito do Senhor, engrandecendo o nome dele, escreve que lá com o Pai está o perdão. Então é uma prerrogativa divina o perdão. E esse perdão que vem do Senhor para nós, seres humanos, ele é um perdão pleno, gratuito e eterno, oferecido a todos quantos se arrependem e crerem no Evangelho. E é o que aconteceu conosco, né? Nós nos arrependemos, cremos no Evangelho e recebemos esse perdão que é genuíno, que é pleno e que, glórias ao Senhor, é um perdão eterno. Então, desta forma, nós, os crentes, devemos nos perdoar. Perdoar aquelas pessoas que nos ofendem de modo imediato, abundante, definitivo, porque esse perdão ele deve imitar o perdão divino. Porque o perdão do Pai, o perdão que nós recebemos através da cruz de Cristo Jesus, ele não é um perdão limitado. Ele não é um perdão que vai até um ponto. Ele é um perdão eterno. Então, o nosso perdão também, com relação à ofensa de outra pessoa, deve imitar esse perdão do Pai. Deve ser um perdão abundante e definitivo, como foi o do Senhor para conosco. Entretanto, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde o perdão é coisa de gente fraca, não é verdade? Aquela história lá de Jesus, de se alguém bater na tua face, tu oferecer a outra, não rola no nosso meio, né? E às vezes o nosso conceito de perdão, ele é distorcido e sentimentalista. Contudo, não é assim que funciona. Mesmo que nós não sintamos vontade de perdoar alguém, a gente deve fazê-lo. Porque isso é uma prerrogativa do Senhor, é um mandamento do Senhor aos cristãos. Então, mesmo que não seja a nossa vontade, ainda é preciso perdoar para que o nosso coração seja livre para aceitar o amor da pessoa que nos causou a ofensa. Senão nós não vamos conseguir viver em comunidade, viver em harmonia com as pessoas aqui nesse mundo. Porque ofensas acontecem a toda hora. Algumas deliberadamente, outras sem querer, mas acontecem. E se a gente for ficar vivendo vivendo de costas viradas para as pessoas que nos ofendem, a gente vai se relacionar com 2 ou 3 pessoas só. Dentro de casa isso já acontece, né? Com irmãos, com cônjuges, com pais e filhos. Pensa bem, se a gente não tiver essa capacidade de liberar o perdão, como é que vai ser a nossa vida aqui? Ela vai ser impossível. Não vai ter como a gente viver nesse mundo, onde vivem seres humanos totalmente falhos como nós. E na Bíblia, o perdão ele não é tratado como um sentimento. Como eu disse, o perdão é uma ordem, um mandamento para todo cristão, e ele revela o amor de Deus. Na cruz, lá, além do perdão, está se revelando o amor de Deus à nossa pessoa. Então, como eu disse, que o perdão não é uma questão sentimental, é um ato que depende da nossa vontade. E o perdão ele não depende das emoções. Eu acabei de dizer, se for depender das emoções, a gente vai querer retribuir a ofensa ao invés de perdoar. É assim que funciona o nosso coração. Né? No trânsito caótico de hoje, no trabalho, com colegas de trabalho, em casa, com os nossos familiares. O nosso coração é inclinado a isso. É inclinado a retribuir a ofensa e muitas vezes no peso que ela foi recebida. Mas cabe a nós, crentes,
pormos nossa carne sujeita à servidão e devemos decidir trilhar os caminhos do perdão. É uma questão de obediência. Nós devemos cumprir o mandamento de Jesus, descrito lá no Sermão do Monte. Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 5, Manuel, versos 39 e 41, a gente vai ler isso. Mateus 5, 39 a 41 diz assim: Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Vá com ele 2. É uma maneira da gente mostrar o nosso perdão. A gente não mostrar resistência ao perverso que nos causou alguma ofensa. O servo do Senhor, ele não questiona. Ele apenas obedece. Simplesmente obedece. Então, se é o mandamento do Senhor a gente perdoar, por mais que doa, por mais que seja sofrido, e a gente vê que o perdão ele não está no nosso coração desde criança, né? A gente vê lá em casa a Sara com a Lara, principalmente a Sara, que a Lara é muito calma. A Sara acaba com a vida da Lara, coitada. É uma bênção a Sara na nossa vida lá. E aí ela faz maldade para a irmã dela, a gente fala para ela, pede desculpa, pede perdão para tua irmã. Não pede de jeito nenhum. Depois chega lá, fica lambendo, fica parecendo um gato, passando a cabeça assim na Sara, na Lara, fazendo carinho, dando beijo. Mas a palavra perdão, desculpa, não sai da boca de jeito nenhum. É o orgulho do ser humano, né? É a nossa natureza, essa natureza orgulhosa, que não nos faz humilhar diante do nosso ofensor e da pessoa ofendida e pedir perdão a ela. Então, infelizmente, é da nossa natureza, mas a gente tem que subjugar essa natureza carnal e acatar esse mandamento do Senhor, que é perdoar as ofensas que nos foram causadas. E perdoar, irmãos, não é esquecer, porque isso é impossível de acontecer, né? Mas é não levar mais em consideração a ofensa recebida. Quando ofendida, a pessoa sempre vai se lembrar da ofensa. Até tem um dito popular que diz que quem bate, esquece, mas quem apanha, não, né? Jamais esquece. Quem é que não se lembra aí, se alguém aqui, igual eu, apanhou muito da mãe quando criança, né? Não se lembra das surras que levava, né? A mãe nem lembra, né? Você vai relembrar, não fiz isso não, mas esqueceu. Mas a gente vai lembrar para o resto da vida, né? E com a ofensa é a mesma coisa. Quem comete a ofensa vai esquecer, a gente não vai. Mas perdoar não quer dizer que você vai esquecer, mas você não vai levar mais ela em consideração. E quando você perdoa essa ofensa, você não vai esquecer, mas você vai se lembrar que liberou o perdão e isso traz paz ao seu coração. Você já teve a oportunidade de passar por isso? De liberar o perdão para uma pessoa e tirar 1 tonelada das suas costas? Eu me lembro de um caso da Eliane, minha esposa. Era até uma questão de dívida. A Eliane mexeu com venda a vida inteira e, como toda boa vendedora, assim, ela raramente teve um prejuízo, né, nessa área. E ela vendeu para uma pessoa e era um valor tão pequeno, a gente ficou até abismado. Era uma conta de 25 ou 30 reais, essa pessoa não pagou. Mais de 1 ano, a Eliane cobrando, ela já estava ficando constrangida de cobrar. Aí eu me lembro que ela mandou uma mensagem, ela mandou uma mensagem ou ligou para a pessoa e disse, a sua dívida está perdoada, está com Deus, eu não vou te cobrar mais. E até ela fazer isso, ela vivia angustiada com aquilo. Aquilo tomava o coração dela, ela vivia reclamando, e depois que ela liberou o perdão, que ela, não quero mais saber, o que era a minha paz. Ela recebeu essa paz, não incomodou mais ela. E quando a gente libera o perdão para outra pessoa, a gente é libertado desse sentimento que nos prende àquela pessoa, que nos prende a esse passado, que nos prende a essa mágoa. Então ele traz libertação para a gente. Nós precisamos entender, irmãos, que nós necessitamos do perdão de Deus. É a primeira coisa. Para a gente aprender a perdoar, a gente tem que entender que nós, em primeiro lugar, necessitamos ser perdoados. Em 1 João 1,19, diz o seguinte. 1 João 1,19.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá aí, se nós identificarmos que nós necessitamos do perdão e confessarmos ele ao nosso Senhor, ele é fiel para perdoar. Então, a primeira coisa é identificar que nós somos totalmente necessitados do perdão do Senhor. Aí sim a gente vai aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem. E da mesma forma, nós devemos perdoar os nossos irmãos, ou aqueles que nos ofendem, né? Lucas 17, de 3 a 4, diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Que coisa, hein? 7 vezes? Pensa bem, você ser ofendido pela mesma pessoa 7 vezes no dia e 7 vezes você ter que liberar o perdão se ela dizer que está arrependida. É uma tarefa difícil, né? Mas foi muito mais difícil para o Senhor passar pelo que ele passou, pelo teu pecado. Inclusive para pagar um pecado, uma ofensa que nem dele era. Era minha, era sua. E ele fez, sem nem pensar, sabendo que ele passaria por tudo que ele passou. E nós precisamos aprender a liberar esse perdão. Em Marcos 11, de 25 a 26, diz assim. Só põe para mim aí, Manuel, por favor, porque na hora de eu fazer eu fiquei na dúvida. Ah, esse mesmo. Obrigado. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só que ligação, como é uma coisa que é contínua, né? A gente pede o perdão do Pai, ele nos perdoa, porém nós temos que perdoar os nossos ofensores. E se assim não o fizermos, quando nós formos pedir o perdão ao Senhor, nós não vamos receber. É como aquela parábola do servo, do devedor incompassivo, melhor dizendo, né? Ele tinha uma dívida impagável, o rei chamou os seus servos para acertar essas dívidas, o rei liberou essa dívida dele, ele não precisava mais pagar, enquanto ele encontrou um devedor na rua que devia uma quantia imensuravelmente menor, ele não perdoou. Então ele foi lançado lá aos verdugos e recebeu o castigo por não ter liberado o perdão ao seu próximo. E o perdão que ele recebeu foi muito maior do perdão que ele liberaria para o seu conservo. É o que acontece conosco diante de Jesus. O perdão que nós recebemos do Senhor é imensuravelmente maior do perdão que nós liberamos para as pessoas aqui na terra. Então, como é que nós nos colocamos assim, nessa posição de não querer liberar perdão para as pessoas, levando em consideração o que Cristo fez por nós? A gente tem que rever essas questões quando elas acontecerem. E Jesus, ele não só pede para a gente liberar, vou melhorar o verbo aqui, ele não só manda, né, a gente liberar o perdão, ele nos ensina. Lá em Lucas 23, no seu verso 34, Jesus diz assim: disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes. Ele estava na cruz, ele estava crucificado. Algumas horinhas ali de morrer. E aqueles soldados romanos zombando da cara dele, fazendo maldades para com ele, tiraram as suas roupas, o expuseram ali na cruz, e mesmo assim, do alto da misericórdia, ele pediu para o Senhor perdoar aquelas pessoas. Então nós aprendemos a liberar perdão quando nós nos aproximamos do Senhor, quando não escondemos nossos pecados e os confessamos a Ele. E também aprendemos que o perdão não tem limite. Uma outra passagem de Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7.
É uma matemática simples aqui, 70 vezes 7, 490. É muito perdão para se liberar, né? Oi? O dia, né? O dia duro, né? Pensa bem, 490 por 24, não vou nem querer fazer essa conta. Quantos perdão por hora a gente vai ter que liberar? É muita coisa, né? A cada 3 minutos, perdoar uma ofensa. É lógico que a gente está levando aqui na literalidade, de uma maneira bem descontraída, mas Jesus quis mostrar para Pedro que o perdão não tem limite. A gente tem que perdoar as pessoas quando elas se encontrarem diante de nós, se humilharem e reconhecerem que erraram e pedirem perdão. Porque é isso que a gente fez, é isso que a gente faz diariamente diante da cruz do Senhor. A gente erra todo dia, a gente é pecador, a gente não é melhor que ninguém. E todos os dias a gente se lança aos pés da cruz e pede perdão ao Senhor. Imagina se ele não liberasse o perdão para a gente, como é que ia ser? Nós sabemos bem qual é o salário do pecado, né? É a morte. Então isso é o que nos aguardaria se o Senhor não liberasse o perdão, a misericórdia de nós. E para tornar ainda mais difícil essa vida de liberar perdão, o nosso arqui-inimigo aí, né, o diabo, ele não quer que a gente libere o nosso perdão para as pessoas. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha as intenções do inimigo aí nas entrelinhas, escondidas. Obrigado, meu bem. Olha as intenções do inimigo aí escondidas, né? Nessa questão da gente não liberar o perdão aos nossos irmãos. Ele não quer que a gente seja o espelho do nosso Senhor. Né? Cristãos, né? Pequenos cristos. É isso que ele não quer. E Cristo é o nosso maior modelo, né? Que nós seguimos. E o nosso modelo para tudo. E para o perdão não seria diferente. Então o inimigo quer que nós nos afastemos dele o quanto mais. E ele quer atingir a nossa intimidade, o nosso caráter, a nossa índole. E ele não quer que nós vivamos em comunhão também, porque se você não consegue perdoar o seu irmão, como que tu vai viver em comunhão com ele? Então, o inimigo ele vai nos atacando através de inúmeras formas, e se nós não abrirmos os olhos, nós não vamos deixá-lo em vantagem, assim como Paulo disse, né? Porque se nós ignorarmos as intenções do nosso inimigo, ele vai se colocar em vantagem sobre nós. Como eu já disse, quero reforçar aqui, quem não perdoa é prisioneira do seu passado. É prisioneira das pessoas deste passado e das mágoas que lá sofreu. E a mente constantemente fica cheia de lembranças daqueles que foram instrumento dessas ofensas. Você já se pegou pensando em alguém que te ofendeu? E aquilo, do nada, assim, vem aquela pessoa na tua cabeça, você já morde o canto da boca, assim, e lembra daquela ofensa, lembra daquele pisão no teu pé, daquela palavra, ou daquela agressão física, se é que tem acontecido. E isso vai consumindo a gente. E isso vai fazendo com que a gente viva no passado e não consiga olhar para frente. E a gente pode olhar aí na Bíblia inúmeros casos de perdão, né? Eu separei alguns aqui. Na Bíblia a gente vê aí José, que perdoou seus irmãos lá no Egito. E olha só, que fizeram com ele, né? Venderam ele. Ele foi vendido como escravo. Chegou lá, foi preso por um crime que ele não cometeu. Foi esquecido na cadeia. Depois ele virou governador do Egito, graças ao Senhor. E quando os irmãos dele foram visitá-lo no Egito, ele os perdoou. Ele tinha todos os motivos para não perdoar. Mas ele fez conforme o mandamento do Senhor e perdoou os seus irmãos. Foi assim também com Esaú, quando ele perdoou Jacó.
Jacó também não foi nada fácil, né, irmãos? Tomou a primogenitura do irmão dele, até na aula de escola bíblica de domingo passado, o Washington trouxe um potinho de lentilha. Eu falei, você leva esse trem pra lá, que isso aí toma a primogenitura dos outros. Não vem com essa, não. Ele foi fazer uma dinâmica e apresentou lá um potinho com lentilha. Era feijão, mas ele não tinha e trouxe a lentilha. E quem é que tem lentilha em casa, né? Mas ele tinha. Então Esaú ali perdoou Jacó. Olha o que Jacó fez com ele. Logo no nascimento, né? Já saiu agarrado no calcanhar do Esaú lá. Depois toma a primogenitura. Depois se veste lá de bode, de cabra, não sei. E toma a bênção do irmão. Né? Com a ajuda da mãe, claro. Mas fez tudo para que o irmão fosse prejudicado. E quando ele retorna para sua terra, o irmão o recebe de braços abertos. Então, perdão novamente. E Davi, trouxe mais um caso aqui, Davi que perdoou Saul. Vê? Saul, com a inveja que ele tinha de Davi, perseguiu ele quase que sua vida toda. E mesmo assim, Davi, tendo oportunidades para tirar a vida do rei Saul, não o fez. Né? Mostrando misericórdia, mostrando perdão. E o perdão, irmãos, ele tem algumas vantagens. É difícil perdoar, eu sei, mas ele tem vantagens. A primeira é a libertação. Eu separei algumas, né? São muitas. Eu separei só 6 aqui para a gente falar rapidamente delas, mas são inúmeras, são incontáveis. E a primeira que eu separei é que há libertação de sentimentos malignos quando você perdoa o seu ofensor. Vamos lá em Romanos 12, 19 a 21, para ver o que Paulo fala a respeito disso. Romanos 12, 19 a 21 diz assim: não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É não retribuir aquela frase, né? Olho por olho, dente por dente. É perdoar. Quando eu estava montando essa mensagem aqui e escrevi essa parte, eu me lembrei de um caso que os irmãos devem conhecer. Que foi um caso muito famoso no mundo. Eu não sei se vocês conhecem o caso do assassino de Green River, nos Estados Unidos. Ele foi um assassino, um serial killer, que confessou o assassinato de 49 mulheres entre 1980 e 2001, quando ele foi preso. E o que me chamou a atenção nesse caso foi que no dia do julgamento dele, lá nos Estados Unidos, pelo menos nessa época, era permitido, ou ainda é, que os familiares das vítimas se pronunciem contra o criminoso. E aí as pessoas vão num palanquezinho lá, tomam a palavra e começam a falar. E as pessoas só xingavam ele. Você vai para o inferno, você não merece estar vivo, tu é um animal, tu é um porco e tal. E xingando, esbravejando. E ele, como um bom psicopata, só paradinho na dele ali, aquele olhar de desdém. É comigo que você está falando? Nem aí. Né? Tranquilinho na dele, como se não fosse com ele. Mas aí, de repente, entra um senhor, um típico americano. Senhor careca com cabelo longo, vocês já viram? O cabelo dele, da metade para baixo, vinha até no ombro. Barrigudão assim, de suspensório, entrou e disse a ele: o senhor matou a minha filha. E o senhor me coloca numa posição muito difícil aqui agora, que é seguir o mandamento do meu mestre Jesus, o mandamento do perdão. E nesse momento eu te perdoo. Sinta-se perdoado. Aí a câmera vira para ele, que esse julgamento foi filmado. A gente vê um psicopata frio, calculista, que é totalmente alheio a qualquer sentimento. Ele chora. Ele escorre uma lágrima. Olha o poder do perdão na vida de uma pessoa. A ação do Espírito Santo ali. A gente não sabe o que aconteceu na mente, no coração desse assassino.
E pensa o quão difícil também foi para esse senhor estar de frente com o assassino da filha ali e liberar o perdão. E pelo fato de o assassino ter chorado, eu não tenho dúvida de que o perdão que aquele senhor liberou foi genuíno. Ele foi definitivo. Foi naquele momento, ele eximiu aquele homem da culpa do assassinato da filha. Então, ele liberta de sentimentos malignos. Aquele senhor, ele não carregava nenhum sentimento mal por aquele assassino. Pelo contrário, ele perdoou. Então, um dos benefícios do perdão é esse, é a libertação dos sentimentos malignos. O segundo é que com o perdão nós conseguimos viver em comunhão, que é aquilo que o nosso inimigo não quer, né? Lá em Colossenses 3, 12 e 13, Paulo diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não tem como a gente viver em comunhão se a gente não tiver em total sintonia com a pessoa que está na nossa comunidade, que vive no nosso meio. Não tem jeito. É impossível você viver olhando para aquela pessoa que te ofendeu e aquela pessoa olhando para você também e viver em comunidade, em comunhão, sem que haja liberação de perdão. É um sentimento horroroso e depois eu vou contar um pequeno caso que ilustra mais ou menos isso. O terceiro benefício que o perdão nos traz é que nos tornamos livres para adorar. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 5, 22 ao 24, também no Sermão do Monte. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. E ofertar ao Senhor é uma maneira da gente mostrar o quê? A nossa adoração a Ele. Jesus está dizendo aqui, se você tiver uma ofensa contra o seu irmão e for apresentar a sua oferta, será que ela vai ser recebida de bom agrado pelo Senhor? Então, que a gente, perdoando os nossos irmãos, a gente vai conseguir adorar o Senhor de toda verdade e de todo o espírito. O quarto benefício que o perdão nos traz é que ele nos liberta de nosso ofensor. Eu vou lá em 2 Samuel 19, 18 a 23, viu, Emanuel? 2 Samuel 19, de 18 a 23. Eu vou ler a partir da parte B aí do versículo 18. Diz assim: Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. O que aconteceu aqui? Davi estava sendo perseguido por Absalão, quando o reino foi dividido. Então ele fugiu de Jerusalém, e esse Simei aqui, era da família de Saul, desceu o monte, descendo a língua no rei Davi, falando atrocidades para ele, amaldiçoou a vida dele, a família, tudo. Porque os descendentes de Saul acharam que Davi tinha tomado o trono de Saul, né? E na verdade ele foi ungido por Deus.
E aí, na volta, depois que o Absalão morreu, Davi estava voltando com a família real para Jerusalém para reinar de novo. Simei reconheceu o seu pecado e foi lá pedir perdão para Davi. E Davi perdoou. E por que essa história aqui mostra que a gente pode ficar liberto do nosso ofensor? Como eu disse, é difícil a gente viver com a pessoa que nos ofendeu diariamente ali no nosso convívio comum. E eu não trouxe o texto, mas se nós formos lá em 1 Reis, no capítulo 2, eu não vou me lembrar agora o versículo correto, quando Davi está dando as últimas instruções para Salomão, já no leito de morte, ele fala assim, está com você Simei, filho de Gera. Ele me amaldiçoou quando eu estava saindo de Jerusalém, mas eu prometi que não ia matá-lo. Então isso denota que Simei viveu no meio ali, próximo a Davi, durante todo o restante da vida dele. Então, quando Davi liberou o perdão para Simei, ele pôde viver com Simei ali tranquilamente. Davi não esqueceu do que ele fez. Que se a gente avançar a leitura em 1 Reis, Davi fala, ó, eu falei que não ia matar ele, falou para Salomão, mas depois você faz o que você bem entender aí. Aí Simei acaba morrendo por outro motivo lá, por uma falha dele próprio, mas Davi conseguiu viver ali em comunhão e foi liberto do seu ofensor. Quinto benefício, na verdade, que o perdão nos traz. Felicidade. Felicidade que o ser humano tanto busca, né? Salmos 32, versículo 1. A Bíblia virou conta bancária agora, né? Dígito. Salmo 32, 1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Tu é feliz, irmão? Tu sabe que tu tem as suas transgressões apagadas? E tu é feliz por isso? É uma felicidade incomparável. É uma paz e uma felicidade que excede todo e qualquer entendimento. O povo olha, o povo do mundo olha para o povo de Deus, vê o povo sorridente, feliz, e muitas vezes não tem um chinelo para pôr no pé, não tem um pacote de arroz em casa, tá com a dificuldade financeira imensa, tá com um problema de saúde na família, e tá lá, feliz da vida, né? É riquíssimo, e ninguém consegue entender o porquê. É essa felicidade de saber que nós temos os nossos pecados perdoados, né? Que eles foram apagados pelo Senhor. E o sexto e último benefício que eu gostaria de destacar para os irmãos, antes da gente já entrar aí na nossa conclusão, é que com o perdão nós nos tornamos parecidos com o nosso Mestre. Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Dessa maneira a gente vai ser identificado como o nosso Senhor Jesus. Quando a gente libera a misericórdia para o nosso ofensor, a gente vai conseguir, a gente vai ser identificado. O nosso caráter vai se assemelhar ao caráter do Senhor. E nós nos tornamos parecidos com Ele. Até porque lá no ato da criação, o que Ele diz quando foi criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós devemos ser semelhantes ao nosso Senhor. Assim como Ele libera o perdão, nós também devemos liberar. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos. Conforme nesse relato que eu contei aí do assassino de Green River, há um poder libertador no perdão, que nos torna livres do passado, livres das feridas, livres das mágoas. O perdão é uma chave que liberta as algemas do ódio, que acorrentam pessoas que não se amam por conta da ofensa que ocorreu, ou que deixaram de se amar. Quem perdoa é livre para amar novamente. Devemos perdoar porque nós erramos o tempo todo e somos carentes do perdão de Deus e de outras pessoas. Nós devemos perdoar porque não podemos nos considerar melhores que ninguém, ao ponto de nos achar no direito de não liberar o perdão a outrem. Nós devemos perdoar porque situações adversas, elas moldam o nosso caráter, e perdoar é um sinal de maturidade nos relacionamentos que mantemos com outras pessoas.
Nós devemos perdoar porque devemos ser mais espirituais e não nutrir ódio ou rancor por pessoas que, apesar de suas falhas, são amadas por Deus, e também para discernir as armadilhas do diabo que tenta contra a nossa comunhão cristã. Pedir perdão não é nada fácil, não é verdade? Entretanto, é extremamente necessário. Não só pedir, mas liberar também. O Espírito Santo, ele nos dá autonomia para perdoar. Quando temos intimidade com Deus, nós recebemos essa capacidade de perdoar de todo o nosso coração as pessoas que nos ofenderam. E aqui eu me lembro de um caso, rapidinho para a gente terminar, aconteceu comigo mesmo. Eu trabalhei no Bradesco por 10 anos. E por 2 eu trabalhei na agência do município de Machado, aqui pertinho. E logo depois que eu fui para lá, foi também transferido um gerente. E a gente não se batia. Nessa época eu não era convertido, viu, irmão? Deixar bem claro aqui. E a gente não se batia. Ele era da área comercial, eu da área administrativa, e a gente não se dava bem. Então a gente vivia tendo contendas. E algumas que chegaram quase ao ponto de nós nos ferirmos fisicamente ali. Então ficou um clima ruim, um clima extremamente pesado depois que a gente começou a se desentender. Não só entre nós, na agência toda. Por isso que é difícil viver com a pessoa que nos ofende sem liberar o perdão. E aí, durante esse processo, nesses 2 anos, eu entrei no meu processo de conversão. E um dos mandamentos que eu recebi do Senhor foi justamente esse. Você tem que liberar o perdão para o Maurício. E a gente tinha se ofendido mutuamente. E eu tinha pedido demissão, e era o meu último dia no banco. E eu não tinha perdoado ele ainda. Então eu passei aquele dia estranho, esquisito. Ficava passando perto dele assim, olhando, coçava a cabeça, pensando como é que eu vou chegar nesse homem para falar com ele, gente. E fiquei das 8 da manhã às 5 da tarde, que era o meu horário ali. Aí deu umas 5 e pouquinho, todo mundo foi embora, ficou só eu e ele, eu cheguei. Falei, Maurício, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz, todas as nossas contendas aqui dentro, eu me arrependo delas, e se tu precisar de um irmão em Cristo Jesus, eu estou à disposição. Eu vi que o semblante dele mudou. Naquele momento, eu saiu um peso das minhas costas assim, incríveis. E aí, alguns dias depois, que eu fui fazer o meu acerto financeiro lá na minha... Ele foi me dar um abraço e ele falou assim, aquele negócio de Cristo que você falou lá, eu faço das suas as minhas palavras. E me deu um abraço. Assim, um abraço bem aconchegante, assim, como de um pai e um filho. Então, assim, eu entendi ali que ele estava me perdoando mesmo, de verdade. E aquilo me trouxe paz. Foi maravilhoso aquilo. E como representantes de Cristo, nós devemos perdoar como ele perdoou. Jesus é o nosso maior exemplo. Quando, estando crucificado, passando pela maior injustiça que já houve no mundo, ele disse o que a gente acabou de ler aqui. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, que nós possamos nos espelhar no nosso maior mestre, que é Cristo Jesus, e diante das ofensas que ocorrem, acredito que na vida de todos aqui, com uma frequência que a gente não gostaria que ocorresse, que nós possamos agir como nosso Senhor e liberar o perdão, para que possamos viver em paz, para que possamos nos desligar desse passado e para que possamos viver em comunidade junto com o nosso ofensor, para que assim o mundo lá fora veja que nós somos um, assim como o Pai em Cristo é. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Molda-nos, Pai. Molda-nos o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito, para que nós sejamos assim como nosso Mestre e aprendamos a perdoar como Ele, Senhor. Nos leve em segurança para nossas residências, Senhor. Nos ofereça um restante de noite na Tua presença e um restante de semana também agradável, Senhor. E que tudo que nós fizermos, não só aqui, mas lá fora também, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Despeça da pessoa que está do teu lado aí e deseja a ela a paz do Senhor.